Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Hoje celebramos São José Operário. Essa memória de São José nos faz lembrar aquele que foi um grande trabalhador, mas aquele também que aderiu o trabalho na vinha do Senhor. O trabalho de ser realmente uma peça fundamental dentro da vida do Filho de Deus, porque é de José que Jesus recebe a descendência davídica. Mas São José, como esse carpinteiro, este trabalhador, esse operário, nos mostra e nos ensina três realidades do trabalho na vinha de Deus. Desse trabalho que é uma missão de salvar almas. Por isso que, se nós olharmos bem o Evangelho de hoje, Jesus ele também nos traz a figura do Pai do céu. E vai dizer que o Pai é o agricultor, ou seja, o Pai é esse operário, aquele que opera na nossa vida. São José é aquele que operou de forma ativa na vida da Virgem Maria e na vida de Jesus, porque ele foi o guardião da Sagrada Família. Por isso que, na figura de São José, desse grande operário que trabalhou na vinha do Senhor, aquele que se dedicou a essa obra de salvação, nós conseguimos perceber três realidades muito importantes que servem para cada um de nós, para que nós possamos aplicar em nossa vida, para que possamos também ser esses trabalhadores, esses operários na vinha do Senhor, na messe, para que possamos colher almas para o reino dos céus. A primeira coisa que nós vemos diante da figura de São José e também na figura do Pai que Jesus Cristo apresenta no Evangelho de hoje é aquilo que nós encontramos lá no versículo 15 do capítulo 2 do livro do Gênesis. Porque o ser humano ele foi colocado no Éden para guardar e cultivar. A primeira coisa é guardar. O trabalho na vinha, na messe do Senhor, é um trabalho onde nós precisamos aprender a guardar. Guardar significa conservar a essência, a lei natural de cada coisa, de cada criatura e principalmente a nossa, do ser humano. Por isso que José é esse grande operário, aquele que soube guardar a vida da Virgem Maria, guardar a vida do menino Jesus, soube realmente guardar a essência daquilo que era a vivência do mandamento, guardar a família,
assim também nós precisamos aprender a guardar a família, guardar aquilo que Deus nos confia como preciosidade em nossa vida. Depois, nós temos também o segundo elemento, que é cultivar, porque nós não só guardamos, mas quando nós o guardamos com diligência, com dedicação, nós começamos a cultivar, porque nós começamos a fazer com que aquilo que nós estamos guardando dê frutos. Assim também acontece. Por isso que, se nós olharmos no Sagrado Evangelho de hoje, nós vamos ver a figura do Pai, que vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é o cultivar. Porque o Pai, ele vê o ramo que secou, que não dá fruto, ele o corta. E aquele que dá fruto, ele o limpa, ou seja, ele o poda para que dê mais frutos ainda. Assim também é a nossa vida. Assim é a vida de São José, porque o cultivo nos permite verdadeiramente perceber aquelas coisas que não são boas para aquilo dar frutos, aquilo que nós estamos guardando dê frutos. E quanto mais nós vamos aprendendo a cultivar, mais nós vamos permitindo com que essas coisas deem fruto de salvação e possam verdadeiramente, realmente levar almas para o reino dos céus. Assim também na nossa vida, nós precisamos ser esses operários da salvação, aprender a cultivar as coisas boas, mas aprender a purificar a nossa vida de todas aquelas coisas que não são tão boas, para que assim nós possamos ir ao encontro do Senhor e peregrinar nessa terra, guardando e cultivando aquilo que nós recebemos como responsabilidade, para que assim possamos trabalhar afinco sobre essas coisas, para que verdadeiramente possamos alcançar o prêmio eterno. E o terceiro elemento é aquele elemento que está implícito no Evangelho de hoje, mas que está explícito quando São Mateus fala de São José. São José é apresentado no Evangelho de São Mateus como um homem justo. A justiça é a virtude fundamental para que nós possamos guardar e cultivar qualquer coisa, porque nós só seremos capazes de guardar e cultivar se nós buscarmos esta virtude por excelência, a justiça, porque a justiça é a virtude onde nos capacita a dar a cada um o que é devido, dar a cada pessoa aquilo que ela verdadeiramente merece, dar a cada criatura aquilo que é próprio da sua natureza. Somente através dessa virtude da justiça nós seremos verdadeiramente capazes de guardar e cultivar, como São José foi capaz de guardar a virgindade perpétua da Virgem Maria, foi capaz de cultivar a relação na Sagrada Família, foi capaz de guardar a figura, a presença do menino Deus em sua família. Por isso que em sonho, São José ele acolhe a mensagem do anjo e vai peregrinando com a sua família para alguns lugares, para protegê-la da morte. São José, ele é justo, porque ele busca dar a cada um o que é devido, e dar a Deus o que é de Deus, e ao tempo aquilo que é próprio do tempo. Assim deve ser a nossa vida. Assim nós precisamos, cada dia, colocar-nos nesse trabalho de salvação das almas, nessa condição de operários da vinha da messe do Senhor, para que dessa forma, sim, possamos perseverar na justiça, guardando e cultivando todas as coisas, assim como faz o Pai do céu, assim como fez São José,
o pai adotivo de Jesus, assim nós precisamos também realizar em nossa vida, para que dessa forma possamos ser verdadeiros operários, chamados por Deus para sermos instrumentos de salvação da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.